make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Bom dia, gente. Mais uma aula de arte, né? Hoje estamos voltando após o nosso recesso, então agora vamos lá estudar, né? Então, que retorne com bastante foco nos estudos, né? Realmente uma volta para a gente aproveitar, estudar bastante, organizar nossos trabalhos, né? Que nós teremos alguns trabalhos práticos nesse próximo bimestre. Então vamos ver, né, o capítulo de hoje. Nós temos como a representação do corpo e o corpo como suporte. Então vejam aí no livro de vocês esse tema, né? E a abertura da aula de hoje, a abertura do capítulo, nós temos para falar sobre o corpo, né? Sobre o nu, sobre esse movimento na arte. Nós temos a imagem aqui do cantor Ney Matogrosso, né? Num show. Então a performance que ele utiliza, né? Que ele utilizava, porque essa imagem aqui já faz tempos que nós temos essa imagem. Mas o Ney Matogrosso é uma referência quando fala-se de corpo, de dança, de imagem. Ele é uma grande referência nas artes, né? É um cantor que participou do grupo Secos e Molhados, né? Saiu desse grupo em 74 e foi trabalhar sua carreira solo. Mas sua performance continua, né? Ajudando, contribuindo com a arte. E aí nós observamos nessa imagem do Ney Matogrosso que, vejam, o estilo, né, de roupa que ele utilizava, né, maquiagem, ele explorava muito a dança, muito o corpo, o movimento, a sua voz, que foi considerada como a terceira voz brasileira, né, uma voz bem afinada. Então ele sim é uma boa referência, né, para a abertura desse capítulo. Não foi à toa que o SAIS, né, a nossa plataforma, coloca como abertura do nosso capítulo de hoje. Então, nós temos um subtítulo deste assunto, né? Começa dizendo assim: as representações do corpo nu e as transformações da representação do corpo ao longo do tempo. Então, nós vamos observar ao longo do tempo como foi essa representações do nu na arte. Então, a representação do corpo nu sempre foi muito apreciado na arte e sempre acompanhou a história da arte figurativa, na escultura, na pintura. Então, nós temos logo aqui, né, uma imagem mostrando que nesse início nós temos logo a mostra desse nu, que iniciou lá os egípcios e adentrou ao mundo grego, né? E aqui nós temos uma obra de arte do Pancrácio denominada Lutadores, já mostrando lá os Jogos Olímpicos, né? A forma, a luta, né? E com nu. E também nós temos outra imagem, né? Eu falei para vocês que seria uma sequência, né, na história da arte, né? Vou mostrar aqui no slide algumas imagens que para vocês irem acompanhando. Então, aqui nós temos o Apolo Belvedere, que é de um autor desconhecido, que é um ideal de perfeição física masculina, né? Então ele retrata o masculino aqui, o nu masculino, né? Vejam, verdadeira obra de arte, essa imagem, né? Essa escultura. E a gente pensa um pouquinho como foi difícil para esses pintores, para esses artistas, eles trabalharem esse nu nas épocas passadas. Hoje não costuma ser algo muito simples, muito normal o nu, né? Imagina nas épocas passadas o quanto esses artistas tiveram
dificuldade em expor suas obras de arte que expressavam, que mostravam o nu. E aqui nós temos, já mostrei essa imagem, nós temos outra imagem também que retrata essa época, que é a Vênus Capitolina, que é de um artista desconhecido, né? Mas nós observamos que há um ideal nesse momento de perfeição física feminina. Então aqui mostra, né, a deusa, então ela tentando tapar os seios, né, tapar as partes abaixo também, e vejam que nós temos em volta toda uma estrutura, né? Não trabalhava só a imagem, mas também nós tínhamos um pano de fundo para valorizar muito mais essa imagem, né? Vamos ver o que é que nós temos ainda. Nós temos a Vênus de Rubino, em 1538, do Tiziano Botticelli. Então vejam também ainda exaltando o nu feminino, outra obra de arte, né? Bem feita, bem organizada, né? Que vale a pena a gente observar todos os detalhes. E aí nós temos aqui, gente, aqui nós temos do Manet, uma obra do Manet, inclusive nesse momento aqui já é século XIX, já é impressionismo, porque assim, o nu ele só deu uma pequena parada lá na Idade Média, né? Já os pintores, os artistas, eles pararam um pouco, né? Eles não trabalhavam o nu nesse momento, porque era uma arte, na Idade Média sobressaiu a arte religiosa, então pararam um pouco. Aqui já é impressionismo. O impressionismo, os impressionistas como Renoir, como Manet, eles começaram a pintar o nu. E aqui nós temos uma obra de arte, né, da Olímpia, né, de 1863, que retrata também esse nu, né, em que a deusa, em que a pessoa está deitada em seu leito, né, e retrata o nu, o belíssimo da arte, mostra até que ela com uma sandalinha, né, para não deixar muito só sobressair o nu. E temos todo um cenário em volta, né? Vejam que o Manet, ele não trabalhou só com o nu, mas também ele trabalhou com uma tela de fundo, para, né, ficar bem melhor a arte, para sobressair e para nós observarmos todos os detalhes, como a pintura, como a cor também trabalhada nessa obra de arte. Né? E aí, né, depois que nós, no capítulo, após falar sobre essa sequência de nus, inclusive eu utilizei todas as imagens que estão no livro de vocês, né? Essa sequência de imagens que retrata o nu na arte. Aí nós temos já um movimento. Terminando essa sequência, nós damos início a um movimento de arte. Esse movimento é chamado de minimalismo, né? O minimalismo foi um movimento que surgiu na década de 1960 em Nova York, né? Esse movimento de arte, ele foi um movimento que buscou a forma mais simples possível dentro de uma arte. Inclusive, ele não era de acordo com os padrões do expressionismo abstrato. Estão lembrados lá do Pollock, né? Em que ele fazia suas pinturas com a arte do gotejamento, né? Ele também trabalhava o exculpation, que é a pintura de ação. Então, os minimalistas, eles não eram a favor desse estilo de arte. Eles já estavam cansados desse estilo, né? Já começaram a trabalhar com novas características, com outro estilo de arte, né? Então, aqui eu coloquei para vocês o conceito, né? Eu já falei que Nova York, na década de 1960, e que os minimalistas consideravam o exculpation, que é a pintura de ação, com um traço intuitivo, espontâneo,
muito personalista e sem substância, né? Defendiu que a obra de arte não deveria referir-se a outra coisa, a não ser a si própria. E em seus trabalhos evitar associações extravisuais. Então eles não queriam, eles defendiam essa obra de arte, né, com que fosse trabalho simples, não algo que você pegasse, colocasse, aí ou então que o pintor, que o artista ele aparecesse na obra ali bem nítida, não, mas que ele mostrasse a simplicidade através das cores, através das formas geométricas. Era essa forma que os minimalistas trabalhavam. E nós temos, né, as características do movimento, né, como eu falei no início para vocês, né, cada movimento tem suas características e as características fortes do movimento eram, vamos ver aqui, obra simples, como eu venho falando para vocês, sem elementos complexos, algo quanto mais simples melhor, melhor de entender, melhor para o espectador apreciar e entender esse estilo de obra. E aí nós temos o uso de formas geométricas repetidas. Daqui a pouquinho nós vamos observar algumas obras de arte minimalista e vocês vão ver o quanto mostra essas formas geométricas repetidas, né? Como se fosse uma sequência, né? Também a próxima característica nas esculturas, utilização dos materiais industriais como obras visando a simplicidade. Então, utilizar materiais industriais. Então, para mostrar a simplicidade da arte. Daqui a pouco eu mostro aí para vocês esses materiais industriais dentro das obras de arte. E nós temos também diferentes dimensões de uma obra para outra. Então, não era só uma sequência que seguia, né? Você poderia, o artista ele trabalhava nesse momento com vários estilos, né? Com vários estilos geométricos. Nós vamos já observar isso aqui. Então, vamos ver. Nós temos aqui principais artistas e obras, né? Já vou mostrar as obras e o artista aqui abaixo, né? Nós temos aqui o artista Stella Frank, né? Que ele utilizou como se fosse quadros na sua obra, vejam. Quando você observa da ideia de repetição, não é isso? Né? E com colorido especial. Nós temos aqui como se fosse vários quadros. Então, nós observamos essa obra de arte por parte, né? Como eu falei. Mas os minimalistas, eles olhavam o todo dessa obra de arte. Ele observava de todos os ângulos, né? Só de uma vez, não observando como lá vocês estudaram na aula passada, a pop art também que havia uma sequência, mas a sequência era realmente para chamar a atenção, né, para as obras da pop art. Aqui não, aqui o objetivo deles não é só mostrar essa sequência, é mostrar o todo, é você visualizar toda a obra de arte. Então vamos ver mais uma obra de arte. Aqui nós temos do Donald, série de escultura de solo. Observe aqui o material industrial que eu falei ainda há pouco para vocês, né? Nós temos algumas colunas e que eles unem uma coluna a outra. Então aqui já tem outra pessoa também participando dessa obra de arte. Vejam que né? Nós temos 3 módulos, mas você deve observar, deve contemplar olhando toda a tela, mostrando que há uma junção de uma com a outra e forma uma tela, né, que é uma série, o próprio nome está dizendo, série de esculturas de solo, né? Vamos ver, nós temos aqui outras obras de arte, só para vocês terem noção como era esse movimento minimalista, né?
Então, eu pensei que ainda tivesse alguma, né? Não tem mais, senão a gente encerra com aquela obra. Então, no livro de vocês, nós temos aí mais algumas obras minimalistas. É importante, é interessante você observar, né, cada uma delas, estudar, interpretar, e eu coloquei no slide as características. Então, essa característica é interessante todas as vezes que vocês forem analisar uma obra minimalista ou de outro movimento. É importante vocês fazerem a leitura dessas características passo a passo. Então, porque você faz a leitura e entende melhor a arte, aquela obra de arte de cada pintor, de cada artista. Então, é interessantíssimo que você, né, tenha sempre em mãos essas características. E mais importante ainda é você memorizar essas características, porque você reconhece bem rápido, você interpreta, você entende bem, de uma forma bem melhor essas obras de arte. Então, gente, nós encerramos a nossa aula por hoje. Então, um bom dia e tudo de bom a todos vocês e uma boa aula.